Muito bem, gente. Então agora a gente vai para a parte mais teórica do nosso aulão. E hoje vou falar um pouquinho sobre ciclos, né, Madu, que tem sido o nosso tema principal, que tem norteado toda a nossa programação de inverno, e norteado também as nossas práticas e as nossas rotinas, que é a observação desses ciclos. Uma vez que a gente para e observa a forma como a natureza se organiza, né, em movimentos que são contínuos e dinâmicos, assim como os que a gente acabou de fazer com o nosso corpo e com a nossa respiração, e não de forma isolada e estanque, a gente passa a observar também que essa forma de movimentação permeia toda a nossa vida. E a partir daí a gente tem a capacidade de se perceber também integrantes da natureza, né? Ao contrário do que acontece na nossa vida atual e muito urbanizada, onde a gente se distanciou muito da natureza e a gente se distanciou consequentemente dos ciclos naturais, né? Ciclo é uma palavra que tem origem no termo grego kyklos e significa uma série de fenômenos que se renovam de forma constante. Para compreender ciclos, eu sempre falo que é necessário a gente primeiro compreender uma outra realidade, que é a impermanência. A gente, enquanto ser humaninho, a gente é bastante apegado, né, às pessoas que nos rodeiam, aos objetos que a gente possui, aos bens que a gente adquire, principalmente aos papéis que a gente executa na nossa vida, né? E a gente se identifica com esses papéis. E quando a gente não tem mais esses papéis, a gente sofre, né? E por isso é comum que a gente queira que as coisas boas que a gente tem, elas sejam permanentes, que elas durem para sempre, né? Na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a vida fosse exatamente do jeito que a gente idealiza e não do jeito que ela é, né? Lidar com a impermanência é um exercício constante de observação e um exercício constante também de aceitação. Nada na natureza, se a gente parar para observar, se organiza e vive de forma isolada, né? Então, quando a gente tenta manter algo totalmente inalterado, a gente está impedindo que esse algo ou que a gente mesmo continue o nosso processo de desenvolvimento ou o nosso processo de evolução, né? Uma coisa muito simples, porque realmente esse rolê pode ficar bem doido, mas de uma forma muito simples é a gente observar as estações do ano, né? Eu sou uma pessoa que eu amo o verão, eu definitivamente não nasci para viver no inverno. E se eu pudesse de fato escolher, eu viveria sempre no verão, assim, seria verão o tempo todo no lugar que eu moro. Mas isso não é uma realidade, porque a realidade da natureza é que é necessário que a terra esfrie, que as folhas caem, que a grama seque, que as árvores, que os animais se recolham, para que um novo ciclo possa então surgir, né? E no vasto campo de conhecimento de todas essas culturas védicas que a gente estuda, os ciclos eles são abordados de forma constante, né? Como no caso do Ayurveda, né, Madhu, onde basicamente toda a organização da nossa rotina, de uma forma saudável, se baseia em a gente compreender e respeitar esses ciclos, né? Então, a gente observa os ciclos da natureza, a gente se observa como sendo parte integrante do todo, e então a gente também organiza as nossas rotinas e a nossa forma de agir no mundo de forma cíclica. Quando a gente olha para a parte da simbologia e da mitologia védica, que é um campo que tanto eu quanto a Madhu adoramos, né, Madhu? A gente também tem diversos convites a essa observação. Eu sempre gosto de falar quando a gente vai estudar ou quando a gente vai ver questões relacionadas à mitologia e à simbologia, que qual o papel, né, desse campo cultural no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos e enquanto humanos em sociedade, né? O mito, ele é algo que tem um significado por detrás. O mito, ele não é uma história, uma historinha, né? Ele é uma história que quer dizer alguma coisa.
E nesse nosso caso, não é qualquer história ou qualquer histórias, né? São histórias que estão baseadas e fundamentadas numa tradição que é milenar. O mito, ele é o quê? Ele é uma linguagem simbólica que reflete e que conversa com o nosso inconsciente. E ele é lúdico, né? Principalmente, né, quando a gente... Eu acho que os mitos, as histórias que a gente está mais acostumado, talvez do católico cristão, eles estão um pouco mais próximos da nossa realidade. Mas quando a gente vai falar sobre mitologia e simbologia védica, o rolê fica bem louco, assim, né? Então, é importante a gente também falar que a mitologia, ela é lúdica e ela não necessariamente está falando com a gente de uma forma direta e de uma forma realista, né? A gente até pode acreditar que existe lá um deus com cabeça de elefante que habita, né, algum lugar do tempo, espaço, do céu, que remove todos os nossos obstáculos, que comeu a lua. A gente pode acreditar nisso, mas a gente não precisa acreditar nisso para que a gente possa se relacionar com o significado de todas essas histórias. A partir dessa relação que a gente estabelece com o mito, é que a gente consegue incorporar os significados dessas histórias na nossa vida, tá? E hoje, então, pensando no valor do mito como algo que passa, né, de ser escutado e logo incorporado na nossa realidade, a gente vai falar sobre os mitos da criação védica, tá? Por que que eu escolhi esse tema dos mitos da criação? Porque os mitos de criação, eles existem nas mais diversas tradições, né? O mais comum, talvez, aqui para nós, seja o mito católico cristão, né, onde a gente tem Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou, né, no 7º, obviamente resumindo. E o mais importante dessas histórias não é a gente acreditar, né, da forma como elas aconteceram, ou se elas são uma verdade absoluta, mas sim a gente olhar e perceber o que elas podem nos ensinar e nos transmitir de conhecimento sobre a minha realidade e sobre a realidade do todo, sobre a realidade do universo, que é o grande objetivo final de toda essa cultura védica, né, o autoconhecimento. Nos mitos de criação dentro da cultura védica, a gente tem muito clara essa ideia cíclica, e por isso que eu escolhi alguns desses mitos para a gente conversar hoje, tá? Na mitologia védica, os mitos de criação, a grande maioria deles, começam de um mesmo lugar, que chama desejo, né? E isso eu já acho fantástico, porque normalmente quando a gente fala assim do caminho do autoconhecimento, ou quando a gente fala de abhyasa e vairagya, né, repetição e desapego, a gente erroneamente traz essa ideia de que a gente precisa se livrar do desejo, né, para chegar no autoconhecimento. E os mitos de criação, eles nos mostram que não, né? O desejo, ele é parte primordial, inclusive se não tivéssemos o desejo de aprender, o desejo de praticar, o desejo de estudar, provavelmente nenhuma de nós estaria aqui hoje, dedicando o nosso tempo para isso, né? Então, o desejo, ele é sim desejável, tá? Ainda que tenham várias ressalvas em relação a isso, né? Mas aí também é outro assunto, a gente não vai se aprofundar. Mas a grande maioria dos mitos de criação, então, eles começam desse lugar, que é o desejo, né? E é dito que a gente, enquanto ser humano, e aí a Madhu, que é a senhora do karma, depois pode falar também sobre isso, a gente nasce de novo pelo desejo daquilo que nos falta na vida, né? Devido à minha ignorância sobre a minha verdadeira natureza. Então, todos nós, mesmo que ainda não saibamos, a gente deseja se liberar dessa ignorância sobre a nossa verdadeira natureza, né? O que seria a nossa verdadeira natureza? Esse lugar onde a gente consegue se sentir e se conhecer como parte integrante do todo de forma muito mais sutil, né, do que apenas um conceito. Então, nesse lugar onde a gente compreende que a gente não é os papéis que a gente executa, a gente não é as ações que a gente executa, a gente não é os relacionamentos que a gente tem, a gente não é as definições que a gente se dá, o que as pessoas dão para nós, né? E esse lugar onde existe o ego, esse pedacinho da gente que se sente e se vê independente, isolado do todo,
mas aonde esse ego, ele não comanda mais a nossa mente, as nossas camadas sutis, né? Então, esse seria o grande objetivo, e isso parte do desejo, né? A gente vem de novo nessa vida porque a gente tem o desejo de se liberar dessa ignorância, tá? E aí a gente vai ficar por um tempo ainda nesse rolê de vir, desejar e se liberar, estuda um pouquinho, medita um pouquinho, aí faz um monte de ação errada e vai ter que voltar de novo, e assim a gente vai. Nos Puranas, que são textos clássicos, né? Alguns dos textos clássicos que estão inseridos dentro dessa cultura que a gente estuda, um dos mitos de criação fala que tudo que existia era Brahma, né? Então, Brahman é um nome, né? A gente pode falar Brahman, que é um nome que a gente dá para essa consciência cósmica, Deus, Atma, né? Ananda, Satit, tudo que existe, tá? E Brahma é um dos deuses da Trimurti, né? Da trindade hindu, onde a gente tem Brahma, Vishnu e Shiva, tá? Brahman, ele é o mais próximo de conceito que a gente chega de o Criador, né? Inclusive a imagem dele é quase o nosso Deus, assim, ele é um senhor de barba branca, né? Então, nos Puranas, um dos mitos fala que tudo que existia era Brahma. E aí Brahman teve o desejo, ele quis manifestar o universo inteirinho. E aí a primeira coisa que ele manifesta é Sarasvati. E Sarasvati é uma deusa encantadora, e Brahman fica fascinado por ela. Sarasvati percebe essa fascinação de Brahman e se assusta, né? E aí ela se sente incomodada e começa a se afastar do campo de visão de Brahman. E Brahman quer acompanhar, ele não quer perder Sarasvati de vista, porque ele nunca viu coisa mais linda, mais bela. E ele começa a acompanhar, então, Sarasvati com o olhar. Só que ele é o criador e ele não vai prostrar a sua cabeça, né? Ele não vai mudar a sua cabeça de direção para acompanhar ninguém. Então, é dito que Sarasvati vai andando à volta de Brahman, e conforme ela vai andando, Brahman vai criando outras cabeças, né? Então, ele cria uma cabeça para o lado, depois ele cria uma cabeça para trás, depois ele cria uma cabeça para o outro lado. E com isso, ele tem 4 cabeças que representam, né, as 4 direções. Por último, Sarasvati sobe e Brahman cria uma 5ª cabeça que olha lá para cima. Quando ela não tem mais para onde ir, ela resolve encarar o olhar de Brahman. E quando ela encara o olhar de Brahman, ela se apaixona por ele. E eles ficam juntos. E é dito que a partir da união de Brahma e Sarasvati, todo o resto do universo se manifesta. Ainda nessa mesma historinha, é dito que os devas, né? Então, todo o universo se manifesta, devas, asuras, nós, ser humaninhos, tudo que a gente conhece como manifestação do Deus, né? Mais adiante, né, é dito que os devas, recontando essa história, eles acham horrível que Brahma e Sarasvati fiquem juntos, porque, afinal de contas, se ele criou Sarasvati, Sarasvati é filha dele, é criação dele, né? E aí é dito que Shiva, o destruidor, né, corta a 5ª cabeça de Brahman, que fica então com 4 cabeças. Outra versão desse mesmo mito diz que Sarasvati, ao fugir de Brahma, né, ao invés dela andar ao redor de Brahman e Brahma ir criando várias cabeças, essa outra versão do mito fala que Sarasvati, ao fugir de Brahma, se transforma num cervo fêmea, e Brahma, para seguir Sarasvati, se transforma num cervo macho. E Rudra, que é um dos outros nomes, né, que a gente pode dar para Shiva, Rudra ou arqueiro, ele atira uma flecha no cervo macho para proteger Sarasvati. E aí ele acerta a cabeça do cervo, do Brahman, e aí é dito que essa constelação, né, essa cabeça vai para o céu na forma do cinturão, da constelação do cinturão de Órion. E a Madhu vai me corrigir se eu estiver errada, a nakshatra de Mirgashirsha, que significa a cabeça do cervo, né? Que para quem faz aí o curso de astrologia, já deve ter estudado as nakshatras, que são as constelações lunares, tá? Nessas 2 versões, então, né, do mesmo mito, a gente tem a ideia de que o universo nasce do desejo, né? O desejo, Brahman, a mente cósmica, a consciência, cria
algo, né? Sarasvati, Maya, esses véus de ilusão, né? Que juntos, né? Então, o universo, a mente cósmica, o Purusha, a consciência do desejo de se manifestar, Sarasvati, Prakriti, Maya, ilusão, criam o universo manifesto. Tudo isso que a gente enxerga e que a gente toma como realidade absoluta. E que, na verdade, não é. É só uma manifestação de tudo isso, tá? E aí, então, vem Shiva para essa história, né? Rudra, aquele que tudo dissolve, né? Shiva é o destruidor, o transformador, ou seja, conectando com o início da nossa conversa, a impermanência. Shiva corta a cabeça, né? Seja a quinta cabeça de Brahman, seja flechando a cabeça do cervo. E isso representa, quase todas as histórias tem alguém que perde a cabeça, isso representa o ego, né? Quando a gente corta a cabeça, é dito na simbologia que o indivíduo se liberta desse lugar preso à sua ignorância, né? E aí a gente tem esse conceito, então, da impermanência, né? Que tudo aquilo que foi criado e tudo aquilo que foi manifestado, em algum momento será dissolvido, tá? É dito também nesses textos nos Puranas que Brahman manifesta e dissolve o universo na sua respiração. Então, é dito que quando o Brahman expira, quando o Brahman bota o ar para fora, que foi esse exercício que a gente fez de forma consciente e que a gente repete todos os dias e momentos da nossa vida de forma nem tão consciente. Quando o Brahman expira, coloca o ar para fora, ele manifesta toda a criação. E quando ele inspira, coloca o ar para dentro, ele recolhe e dissolve toda a manifestação. E com isso, o universo, ele é considerado cíclico, né? Isso é um ciclo, um fenômeno que se renova de forma constante. O não manifesto, ele está sempre em estado de potência, né? Aguardando o momento propício para que ele possa se manifestar, primeiro da forma sutil e depois da forma densa. Uma vez manifestado de forma densa, ele vai voltar e se recolher à não manifestação, aguardar o próximo momento propício para que ele possa se manifestar novamente. Os ciclos, né, de manifestação e de dissolução, eles também são colocados dentro dessa simbologia como os dias e as noites de Brahma. Então, é dito que o dia é representado como o universo manifesto, né? Então, isso que a gente está vivendo hoje é um dia de Brahma. Quando Brahman dormir, vai haver a dissolução. Então, as noites de Brahman é quando o universo está na sua forma não manifesta. E os dias é quando o universo está na sua forma manifesta. Esse ciclo, né, do dia, da noite, do manifesto e do não manifesto, ele também está presente em outros mitos da criação. Talvez até um mais conhecido do que esse que eu falei, que ele está presente no Vishnu Purana, que é mais ou menos essa visão da manifestação, daí sobre um olhar de Vishnu, né, que é o mantenedor dessa nossa trindade. Então, é dito que a manifestação e a dissolução tem a ver, então, com Vishnu estar dormindo ou estar acordado, né? É dito que um dia Brahma e Vishnu estavam conversando, e aí Vishnu falou para Brahma, né? Ele disse assim, já que tu me criou, né? Que tu criou tudo, quem sabe tu não quer enxergar o universo de dentro de mim, né? E Brahma achou aquilo realmente uma ótima ideia, ficou com vontade, né? De novo, o desejo. E aí, então, Vishnu abre a boca e Brahma entra. E aí, Vishnu fecha a boca, pregando uma peça em Brahma, né? Só que Brahma, ele é o criador, né, de fato. Então, querendo achar uma saída, é dito que Brahman sai pelo umbigo de Vishnu.
através de uma flor. Então, brota do umbigo de Vishnu um lótus, né? Quando esse lótus abre, Brahman está dentro. E a partir desse lótus, ele manifesta todo o universo, tá? Aqui, nesse mito, que eu até separei um livro que tem essa imagem, que é uma imagem bem conhecida, não sei se vai dar para ver, que é Vishnu deitado em Shesha, né? E um lótus que sai do umbigo de Vishnu com Brahman dentro, né? Então, Brahma representa todo esse universo manifesto que, como um lótus, né, abre, né, e fecha. E também o universo que se manifesta e se dissolve. Brahma é o criador, é também a própria criação. E nessa imagem ele está sustentado no umbigo de Vishnu, que representa justamente a função de Vishnu dentro de toda essa simbologia, que é aquele que sustenta, a ordem que tudo sustenta, né? Então, existe essa criação do universo através dessa Maya, né? Que a gente viu, Sarasvati, o umbigo de Vishnu, o lótus que se abre, a ilusão, né, que a gente enxerga esse universo manifesto, mas existe uma ordem que tudo sustenta dentro desse universo representado aqui por Vishnu. E aí é super bonito que Vishnu, ele sustenta o universo nessa imagem sem nenhum tipo de esforço, né? Ele representa, ele está deitado, ele está representado, né? Através de Vishnu Narayana, que é quando essa imagem, quando Vishnu está deitado em Shesha, a gente chama de Vishnu Narayana, né? Ele está deitado ali em Shesha, de boa, né? Mahalakshmi, a sua consorte, está fazendo massagens nos seus pés, né? E ele está sustentando todo esse universo sem nenhum tipo de esforço. Essa cobra, Shesha, aonde Vishnu está deitado, ela está boiando no que a gente chama de oceano causal, né? Nas águas cósmicas ou na própria consciência, né? E é dito então que depois, né, Vishnu vai adormecer, o lótus vai se recolher e vai voltar para o próprio umbigo de Vishnu, né? Então, o lótus vai fechar em torno de Brahman e Brahma vai ser recolhido de volta para dentro de Vishnu, e isso, então, é a dissolução novamente do universo, aonde tudo fica nas águas dos oceanos causais, né? E para esse intervalo de tempo entre uma manifestação e outra, a gente dá o nome de Pralaya, né? Então, e isso me remete também a uma coisa, trazendo bem para a nossa realidade, é uma outra coisa da qual a gente se distanciou muito, né? Além da observação desses ciclos, a nossa capacidade de descansar entre uma ação e outra, né? Quando a gente olha para esses mitos e para essas histórias, a gente vê que, inclusive, a manifestação ou o universo, ele descansa, ele repousa para que em outro momento propício ele possa novamente se manifestar. E essa coisa de ficar emendando uma ação na outra, uma tarefa na outra, uma demanda na outra, é loucura na nossa cabeça. E os mitos estão aí para nos dizer que deveríamos fazer o contrário, né? Então, quando a gente conta todas essas historinhas, quando a gente estuda todas essas, né, manifestações, esses mitos, essas simbologias, o que a gente quer é incorporar a mensagem que o mito nos traz para a nossa realidade, tá? Acho que é isso.